Na Ponta do Farol, em Santos, uma mãe solo ocupava um galpão castigado pelo sal e pela maresia, que os ricos chamavam de sucata e os pobres de abrigo. O poder zombava da necessidade, até que um conjunto de verdades há muito enterradas despertou, prometendo dignidade, coragem e as consequências do coração. Acompanhe esta história, inscreva-se, curta este vídeo e nos diga de onde você está assistindo. O vento da Bahia soprava frio através do alumínio canelado do galpão 27, trazendo o cheiro de diesel da balsa, o iodo das algas molhadas e o tilintar distante das adriças nos mastos dos veleiros. Helena Navarro esfregou as mãos, sua respiração formando uma névoa no ar gelado. Sua filha de 12 anos, Lilian, aquecia as duas com um copo de papel de chocolate quente doado pela paróquia, que cheirava a pó barato e gentileza. O galpão guardava outros cheiros também, óleo de máquina e caixotes velhos de cedro. O piso de concreto guardava o frio do dia anterior como um rancor. Uma gaivota grasnou em algum lugar além das paredes remendadas. Ao longe, o apito de uma empilhadeira soou. Depois engasgou com um chiado. O som de pneus no concreto rachado fez tanto Helena quanto Lilian se virarem. Um SUV preto parou em frente à ampla entrada do galpão, sua superfície polida, refletindo o fraco sol da tarde. Vitória Matos saiu, usando saltos finos demais para o chão irregular, seu blazer de cachemira da cor de dinheiro limpo. Atrás dela vinha Ricardo Lins, um incorporador cujo sorriso nunca alcançava os olhos. Helena, disse Vitória, sua voz brilhante como vidro. Você ainda está aqui? Seu olhar varreu o telhado de lona remendado, a caixa de ferramentas amassada, o carrinho de bebê de brechó que a Helena usava para transportar peças de um lado a outro do galpão. Um galpão? Neste mercado? É pitoresco. Lilian se aproximou da mãe, os dedos pegajosos de chocolate em pó, seus tênis gastos arrastando no chão. Helena colocou uma mão protetora no ombro da filha. Ricardo bateu na prancheta com uma unha bem feita. 2 meses de contas atrasadas, disse ele sem rodeios. A vistoria da prefeitura marcou o telhado na semana passada. Francamente, senhora, Navarro é um problema de responsabilidade civil esperando para acontecer. Ele gesticulou pelo espaço como se sua mera existência o ofendesse. Desista. Você não pode consertar o passado. Helena sentiu o rosto esquentar apesar do frio que se instalara em seus ossos. Meu pai consertava motores aqui quando esta base alimentava famílias, disse ela, a mão pousando na bancada de trabalho, marcada onde Miguel a ensinara a paciência do metal e o cuidado. Eu prometi a Lilian que faríamos algo honesto dentro destas paredes. A risada de Vitória cortou o ar, elegante e cara como tudo nela. Sentimento não paga contas, Helena. Seja prática. Venda o arrendamento, quite suas dívidas, comece de novo, se puder. Seus olhos piscaram para os tênis surrados de Lilian, e sua voz suavizou, mas de alguma forma ficou mais afiada. Crianças precisam de estabilidade, não de fantasias. O vento chacoalhou a pele de metal corrugado do galpão, encontrando cada fresta e rachadura. Os dedos pequenos de Lilian encontraram os de Helena, apertando com uma força que sua idade não sugeria. Ao redor delas, o galpão prendeu a respiração. Metal, madeira, mãe, filha e o som da Bahia chegando. Até que restou apenas um silêncio pesado, cheio de indignação, sólido demais para engolir. Nós damos um jeito, disse Helena finalmente. As palavras simples, mas sustentadas pelo peso dos anos. O galpão fica na família. Família, repetiu Ricardo, como se testasse um conceito desconhecido. Bem, a família não importará quando o município colocar um cadeado na porta. Ele estendeu um papel de sua prancheta. Último aviso. A audiência está marcada para o próximo mês. Eu começaria a fazer as malas se fosse você. Vitória ajeitou o blazer contra uma rajada súbita que varreu o galpão. Poderíamos facilitar as coisas.
ofereceu ela, seu tom sugerindo generosidade enquanto seus olhos calculavam a metragem quadrada. Um pequeno acordo para ajudá-la a se mudar, algo para o fundo de educação da Lilian, talvez. A maneira como ela disse o nome de Lilian fez soar como um número de processo. Helena não pegou o papel. O nome do meu pai ainda está no contrato de arrendamento. Existem direitos ligados a isso. Direitos expirados, contrapôs Ricardo, deixando o papel cair sobre a bancada. A ponta do farol é agora território nobre para desenvolvimento. Só o polo de biotecnologia quintuplicou o valor dos imóveis. Você está sentada em ouro, mas vivendo como se estivesse no subsolo. Vitória se aproximou, seu perfume cortando os cheiros honestos do galpão. Helena, seja razoável. Você é uma mãe solo com... O quê? 2 empregos? 3? O tribunal olha para a estabilidade quando se trata de guarda de filhos. Pense no que é melhor para a Lilian. A ameaça pairou no ar como fumaça. O aperto de Lilian se intensificou, e Helena sentiu o medo da filha se transferir através de suas mãos unidas. A menção da guarda, um fantasma que as assombrava desde que o pai de Lilian desaparecera em uma névoa de novas namoradas e pensão alimentícia atrasada, foi calculada para ferir. Nossa conversa terminou, disse Helena, a voz mais firme do que se sentia. Ela pegou uma chave de fenda da bancada, seu peso familiar e reconfortante. Tenho trabalho a terminar antes de escurecer. Vitória e Ricardo trocaram olhares que carregavam anos de vantagem. Como queira, disse Ricardo, virando-se para sair. Nos vemos na audiência. Eles partiram em uma nuvem de fumaça que permaneceu muito depois de o SUV ter desaparecido. Helena ficou imóvel, a chave de fenda fria em sua mão, até que Lilian puxou suavemente sua manga. Mãe, eles vão tomar nosso galpão? Helena olhou para o rosto da filha, os olhos de Miguel, seu próprio queixo teimoso, e forçou um sorriso que pareceu levantar pesos. Não sem luta, minha filha. Não sem luta. Acima deles, a lona remendada tremulou, e um fino raio de sol do fim da tarde rompeu, iluminando partículas de poeira que dançavam como estrelas desafiadoras. Helena respirou fundo o ar frio e se curvou para o trabalho, o ritmo de suas mãos contra o metal, uma oração que seu pai lhe ensinara há muito tempo. Paciência, precisão, perseverança. O vento da Bahia continuou seu ataque às paredes do galpão, mas lá dentro, mãe e filha se moviam com a determinação silenciosa de quem já enfrentou tempestades piores. Helena veio dos pomares e verões empoeirados do interior paulista, onde a esperança cheirava a pêssegos maduros e gasolina. Ela aprendeu a trançar cabelos sob um ventilador de varanda que estalava a cada rotação e a contar moedas à luz de lamparina para que a conta de luz fosse paga em dia. Seu pai, Miguel Navarro, os levara para o litoral, para Santos, quando os empregos na marinha prometiam estabilidade. O ar do mar foi estranho no início. Úmido demais, salgado demais. Mas o sorriso de Miguel ao voltar para a casa da base fez com que parecesse um lar. Ele morreu antes de Lilian completar 5 anos, seu coração parando em uma manhã tranquila de terça-feira. O arrendamento do galpão, barato na época, esquecido pela maioria, foi tudo o que ele deixou que parecia uma promessa. Helena mantinha suas ferramentas polidas, seu nome pintado acima da bancada de trabalho, sua memória viva nas histórias que contava a Lilian, nas noites em que a neblina pressionava as janelas de seu pequeno apartamento a 3 quarteirões do antigo estaleiro. Em uma bolsa de veludo, gasta nas bordas, Helena guardava uma bússola de latão com uma rachadura fina, como um fio de cabelo em seu vidro. Fora de Miguel, carregada por anos de serviço. A agulha ainda tremia em direção ao norte, mas a rachadura fazia o mundo dentro parecer dividido, verdadeiro e fraturado ao mesmo tempo. Helena a carregava no bolso nos dias em que as contas brigavam com a despensa. Ela esfregava a borda de metal liso quando o ônibus atrasava e a névoa da Bahia cortava sua jaqueta. Mãe, o norte nunca muda?
Lilian perguntou-lhe uma vez, os dedos pequenos traçando a rachadura no vidro. Os polos magnéticos se movem com o tempo, Helena respondera, lembrando-se de algo que Miguel lhe dissera. Mas devagar. Devagar demais para notarmos em uma vida. Então podemos confiar nela. Helena fechou os dedos da filha em torno da bússola. Podemos confiar no que ela significa. Que existe uma direção mesmo quando não podemos ver o sol. Lilian, agora com 12 anos, toda magrela e fascinada por mapas estelares, tinha a paciência do pai e o amor do avô por parafusos e mistérios. Depois da escola, enquanto Helena trabalhava em seu segundo turno na cafeteria, Lilian ia para o galpão com seu Olavo, o vizinho 2 portas abaixo. O mecânico de aeronaves aposentado, com mãos como martelos gentis, ensinou Lilian a ouvir os sons honestos de um motor. Confie no seu ouvido, ele lhe dizia, guiando sua cabeça para perto de um pequeno motor que estavam reconstruindo. As máquinas confessam seus problemas se você souber ouvir. Lilian assentia solenemente e depois desenhava constelações com giz no chão do galpão entre as manchas de óleo, enquanto seu Olavo separava peças doadas. Mãe, ela dizia quando Helena chegava, cheirando a cier de cansaço. Se alinharmos a fresta da claraboia com o cinturão de Órion, as estrelas não virão nos visitar aqui? Helena trabalhava de manhã no Café do Cais, na Rua do Porto, vaporizando leite para lattes até que o cheiro impregnava seu cabelo e roupas. Ela servia clientes regulares que sabiam seu nome, mas não suas lutas, sorrindo enquanto falavam sobre passeios de barco no fim de semana e reformas de casas. À tarde, ela estaria no galpão, separando ferramentas doadas, catalogando caixotes velhos com o selo da Marinha do Brasil e impedindo que o vento entrasse pelas piores frestas com colchas que as senhoras da igreja haviam costurado com tecidos doados. À noite, sozinha na mesa da cozinha enquanto Lilian dormia, Helena sussurrava os números do aluguel para a bússola rachada e acreditava, silenciosa e persistentemente, que a vida poderia dar uma virada. O norte existia. Tinha que existir. As visitas de fim de semana do pai de Lilian para a guarda diminuíram para uma vez por mês, depois para feriados e então para desculpas. A pensão alimentícia vinha esporadicamente, cada depósito uma surpresa com a qual Helena não podia contar, mas pela qual era grata. Ela aprendeu a esticar cada real, a encontrar dignidade nos espaços entre o que precisavam e o que tinham. O galpão se tornou o ritual de sábado delas. Lilian fazia o dever de casa na mesa do canto, enquanto Helena consertava coisas que as pessoas haviam descartado, abajures com fios desgastados, cadeiras com pernas quebradas, bicicletas com correntes enferrujadas. Às vezes, ela vendia os itens reformados na feira de antiguidades, outras vezes, os devolvia aos donos pelo que pudessem pagar. O trabalho mantinha suas mãos ocupadas e sua mente longe das preocupações. Minha mãe consegue consertar qualquer coisa, Lilian disse uma vez a um colega de classe que veio buscar um skate consertado. O orgulho em sua voz aqueceu Helena mais do que qualquer dia de verão. Não era inteiramente verdade. Helena não conseguia consertar a goteira no teto de seu apartamento, nem a tosse que mantinha Lilian acordada algumas noites, nem o fato de que a cafeteria estava cortando horas. Mas a crença nos olhos de sua filha a fazia ficar mais ereta, trabalhar mais duro, ter mais esperança. Seu Olavo aparecia na maioria das tardes trazendo garrafas térmicas de chá que tinham o gosto de sua infância em Angola e a sabedoria adquirida ao longo de décadas ouvindo motores e pessoas. Este galpão tem uma boa estrutura, dizia ele, batendo em uma viga de sustentação com os nós dos dedos que haviam domado o metal de aeronaves. Construído para durar, mesmo quando as pessoas esquecem. Quando Vitória Matos apareceu pela primeira vez, 6 meses atrás, com prancheta na mão e ambição nos olhos, Helena pensou que era apenas mais uma inspeção. A ponta do farol estava mudando, empresas de tecnologia erguendo prédios de vidro onde antes havia quartéis da Marinha,
cafeterias substituindo refeitórios, startups ocupando espaços onde marinheiros consertavam equipamentos. Mas o galpão permanecera, teimoso como a resolução de Helena, um reduto de honestidade mecânica em um lugar que se tornava rapidamente elegante e inacessível. Toda esta área está programada para revitalização. Vitória explicara naquele primeiro dia, sua voz calibrada para a máxima razoabilidade. Fase 2 do Distrito de Inovação da Ponta do Farol. Estamos abordando todos os arrendatários com opções. As opções, Helena logo aprendeu, levavam todas ao mesmo destino: desocupar o galpão. As reuniões se tornaram mais frequentes, a pressão mais intensa, a linguagem menos velada. Ricardo Lins se juntou às visitas de Vitória, trazendo plantas arquitetônicas que mostravam o galpão substituído por algo com mais janelas e aluguel mais alto. "O progresso não espera, senhora Navarro", dizia ele, como se progresso e lucro fossem a mesma palavra. Helena pensou nas mãos de Miguel, em como pareciam ao trabalhar em um motor. Seguras, pacientes, honestas. Pensou no rosto de Lilian, quando a levaram ao galpão pela primeira vez, em como ela girou em círculos sob o teto alto, rindo do eco. Pensou na bússola em seu bolso, rachada, mas ainda apontando para o norte. "Algumas coisas valem a pena manter", ela lhes dissera, mas sua voz pareceu pequena até para seus próprios ouvidos. As contas de serviços públicos se acumulavam. O telhado vazava mais a cada chuva. O sistema de aquecimento tossia e engasgava como um velho, se apegando à dignidade. Helena arrumou um terceiro emprego, limpando escritórios à noite, deixando Lilian com o dever de casa e jantares de micro-ondas. As olheiras sob seus olhos escureceram. Suas mãos ficaram mais ásperas. Mas ainda assim ela vinha ao galpão, ainda girava a chave na fechadura todos os dias, ainda acreditava. "Por que você simplesmente não vende, mãe?" Lilian perguntou uma noite, sua voz pequena na cozinha do apartamento. "Talvez pudéssemos conseguir um lugar melhor. Um onde o chuveiro não pinga a noite toda." Helena olhou para a filha. 12 anos com alma de 30. Sábia além da idade, mas ainda acreditando em mapas estelares em pisos de concreto. Ela tirou a bússola do bolso e a colocou na mesa entre elas. "Porque algumas direções não estão à venda", respondeu. Seu avô sabia disso. "Eu ainda estou aprendendo." Naquela noite, enquanto Lilian dormia, Helena sentou-se à janela, observando a neblina entrar da baía. Ela segurou a bússola na palma da mão, sentindo seu peso, sua história, sua insistência teimosa no norte, apesar da rachadura em seu rosto. Lá fora, o mundo estava mudando, reorganizando-se em algo que ela mal reconhecia. Mas a agulha ainda apontava, ainda insistia na verdade. "Mostre-me como, papai." Ela sussurrou para a neblina, para a memória das mãos firmes de Miguel. "Mostre-me como manter nosso rumo quando tudo está mudando." A bússola permaneceu em silêncio, mas seu peso em sua mão parecia uma resposta, pesada de responsabilidade, leve de possibilidade. Helena fechou os dedos em torno dela e observou a noite se aprofundar, a mente revirando números e esperanças como se fossem contas de um terço, esperando amanhã chegar e trazer consigo sua coragem particular. O aviso veio grampeado na porta do galpão em uma manhã de terça-feira, a tinta vermelha tão alta quanto uma sirene contra o papel branco. "Em atraso. Violação das normas. Audiência marcada." O papel tremulava na brisa da baía como um pássaro preso. Helena o arrancou, os dedos dormentes apesar do fraco sol de fevereiro que lutava para atravessar as nuvens. As consequências vinham em formas práticas. O risco de perder o arrendamento, as prateleiras de metal que ela e Lilian haviam montado com dificuldade, o canto empoeirado onde um catre esperava por tempestades que abalavam apartamentos mais baratos. Se ela perdesse o galpão, os fins de semana com Lilian poderiam se tornar supervisionados, a palavra favorita de Vitória, sob um juiz que acreditava que a estabilidade vinha em cozinhas brilhantes com eletrodomésticos combinando.
Helena dobrou o aviso e o colocou no bolso da jaqueta, ao lado da bússola. O papel amassado fazia barulho quando ela se movia, um lembrete constante enquanto cumpria seu turno matinal na cafeteria, vaporizando leite e sorrindo para clientes que reclamavam do Wi-Fi lento. "Você parece cansada, querida", disse Dona Amélia, uma cliente regular que dava exatamente 50 centavos de gorjeta todos os dias. "Tudo bem com a sua menina?" "Lilian está bem", respondeu Helena, limpando o balcão com mais força do que o necessário. "Apenas alguns papéis para resolver." "Papéis?" Dona Amélia assentiu com conhecimento de causa. "Eles vão nos afogar um dia." Quando Helena chegou ao galpão naquela tarde, o bolso pesado com o aviso, o SUV preto de Vitória já estava estacionado do lado de fora. Desta vez, ela trouxera um homem de terno da cor de cimento molhado, sua pasta de couro combinando com os sapatos. Ele se manteve a uma distância cuidadosa das poças deixadas pela chuva da manhã. "Helena!" chamou Vitória, como se fossem velhas amigas se encontrando para o almoço. "Este é Eduardo Campos, do Banco Prime." O homem do banco acenou com a cabeça sem oferecer a mão. Ele torceu o nariz para o cheiro do galpão, sal, suor, borracha velha, e disse apenas: "Liquidação de ativos." Vitória alisou o blazer e guiou Helena em direção à bancada. "Estivemos analisando a situação", disse ela, tirando uma pasta com o logotipo do banco em relevo. "E chegamos a uma conclusão razoável. A propriedade requer um investimento significativo para atender às normas. Os termos do arrendamento estão desatualizados. A ação mais prudente seria você se afastar para que profissionais possam maximizar o potencial da propriedade." Helena disse pouco. A dor apertou sua garganta, velha e familiar como a rachadura no vidro da bússola. Ela imaginou a despensa da igreja ficando sem macarrão, a cafeteria cortando mais turnos, o som de Lilian chorando no banheiro, onde ela pensava que as paredes guardavam segredos. Ela imaginou as mãos de Miguel, com graxa sob as unhas, ensinando-a a segurar uma ferramenta como uma promessa. Ela fechou os olhos. "Poderíamos, potencialmente, oferecer um pequeno auxílio-deslocamento", acrescentou Eduardo, sua voz tão seca quanto os papéis que ele folheava. "Contingente, é claro, a entrega voluntária do arrendamento." Pela porta aberta do galpão, Helena viu Lilian se aproximando, mochila pendurada em um ombro, resíduo de giz do projeto de arte da escola, ainda visível em sua manga. Vitória seguiu seu olhar e sorriu friamente. "Ah, sua filha", disse ela. "Talvez seja melhor continuar esta conversa sem ouvidos jovens." Mas Lilian já estava dentro, os olhos desconfiados enquanto observava os visitantes. Ela se postou ao lado de Helena, o ombro pressionado contra o braço da mãe em silenciosa solidariedade. "Estamos discutindo o futuro do galpão", explicou Vitória a Lilian, sua voz mudando para o tom cuidadoso que os adultos usam quando pensam que as crianças não entendem a complexidade. Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis para o bem maior. O queixo de Lilian se ergueu. "Este é o nosso lugar", disse ela simplesmente. "Meu avô trabalhou aqui. Minha mãe conserta coisas aqui." Eduardo verificou o relógio. O sorriso de Vitória permaneceu fixo, mas algo em seus olhos endureceu. Claro que tem valor sentimental, mas sentimento não paga por consertos de telhado ou adequa um prédio às normas. Alguém da equipe de Vitória, um jovem com um tablet que estava fotografando os problemas estruturais do galpão, riu ao notar o mapa de estrelas de giz de Lilian no chão. O som ecoou no espaço alto, agudo e desdenhoso. "Você pode pensar em nossa oferta", concluiu Vitória, fechando a pasta com um estalo. "Mas recomendo não esperar muito. A audiência está marcada para o dia 15, e esses assuntos tendem a se mover rapidamente uma vez que estão em andamento." Eles deixaram um pacote de papéis na bancada, brilhantes de linguagem jurídica. Os sapatos do homem do banco estalaram precisamente contra o piso de concreto enquanto eles partiam. O motor do SUV ronronou, caro e eficiente, depois desapareceu enquanto se afastavam.
No silêncio que se seguiu, os ombros de Helena cederam. Ela pegou o pacote, seu peso desproporcional ao tamanho, e o deixou de lado sem abrir. Lilian a observava, os olhos sábios demais para 12 anos. Mãe, ela perguntou, a voz pequena na vastidão do galpão. Nós vamos perder este lugar? Helena quis mentir, oferecer uma garantia tão automática quanto respirar. Em vez disso, sentou-se no banco da bancada e puxou Lilian para perto, inalando o cheiro de dia de escola de aparas de lápis e comida de cantina que se agarrava ao cabelo da filha. Eu não sei, minha filha, admitiu. Estou tentando descobrir. Lilian assentiu contra seu ombro. Depois de um momento, ela se afastou e perguntou: Posso ajudar? A pergunta, simples, sincera, impossivelmente grande, ficou presa no peito de Helena como um anzol. Esta criança que desenhava estrelas no concreto, que acreditava que sua mãe podia consertar qualquer coisa, que merecia mais certeza do que Helena poderia fornecer. Ela conseguiu sorrir. Você já ajuda, todos os dias. Elas se acomodaram em sua rotina da tarde. Lilian no dever de casa, Helena separando uma caixa de ferramentas elétricas doadas que precisavam de fiação nova. O trabalho mantinha suas mãos ocupadas enquanto sua mente circulava o problema como um tubarão. Dinheiro que não tinham, reparos que não podiam pagar, um sistema projetado para favorecer aqueles que já tinham o suficiente. A bússola estava na bancada, seu rosto rachado captando a luz que se desvanecia. Seu Olavo chegou quando as sombras se alongaram, trazendo sua caixa de ferramentas e um saco de papel que cheirava aos biscoitos de gengibre de sua esposa. Ele ouviu a explicação silenciosa de Helena sobre a visita, seu rosto se contorcendo em linhas de preocupação. Eles estão agindo mais rápido, observou ele, partindo um biscoito ao meio e oferecendo um pedaço a Lilian. Algo acelerou o cronograma deles. A expansão da biotecnologia, provavelmente, disse Helena. Eles estão comprando tudo a leste da avenida principal. Seu Olavo cantarolou pensativo, os olhos percorrendo o teto alto do galpão. Este lugar velho já viu coisa pior do que incorporadores com sapatos brilhantes, disse ele finalmente. Ele se lembra dos anos de guerra, quando tudo era urgente e nada era certo. Suas palavras pairaram no ar, estranhamente reconfortantes. Helena olhou ao redor do espaço que se tornara mais do que paredes e telhado para ela. A bancada onde Miguel lhe ensinara a paciência, o canto onde Lilian aprendeu a andar de bicicleta, as prateleiras que guardavam doações para as crianças do bairro que precisavam de material escolar. O galpão continha a história delas, imperfeita, mas delas. Não silêncio de sua contemplação, um novo som surgiu. Um chocalho suave acima, regular e insistente, como uma coisinha discutindo com sua caixa. O vento mudara. Um fino feixe de luz do fim da tarde entrou por um rasgo na lona do telhado e atingiu uma junta nas vigas que Helena nunca notara antes. Lilian seguiu a luz com o dedo. Mãe, sussurrou ela, subindo na bancada para ter uma visão melhor. Olha, tem letras lá em cima. Helena e seu Olavo se aproximaram, semicerrando os olhos para onde Lilian apontava. Com certeza, desbotado, mas visível contra a viga de metal, alguém havia pintado um texto. Caixa A7, não remover. Está atrás daquele painel de chapa de metal, continuou Lilian, a excitação crescendo em sua voz. Vê como está preso de forma diferente? Com aqueles parafusos estranhos? As sobrancelhas de seu Olavo se ergueram. Bom olho, jovem engenheira, disse ele, com uma nota de respeito na voz. Isso não é original da estrutura. O chocalho veio novamente, uma batida paciente de um quarto antigo que ninguém visitava há anos. Helena sentiu algo se mover em seu peito, não exatamente esperança, frágil demais para isso, mas uma corrente de possibilidade onde antes havia apenas resignação. Podemos olhar? Perguntou Lilian, já alcançando a escada de mão. Helena olhou para o pacote de papéis de Vitória, para o aviso com tinta vermelha amassado em seu bolso, para a bússola rachada que ainda insistia em uma direção.
Ela pensou em Miguel, que a ensinara que as respostas às vezes se escondem à vista de todos, esperando pela pergunta certa. Vamos esperar até a noite, decidiu. Quando todo mundo já tiver ido embora. Seu Olavo assentiu com compreensão nos olhos. Eu trago minha escada boa, disse ele simplesmente. E meu jogo de soquetes. Enquanto a luz da tarde se transformava em noite, Helena observava Lilian terminar o dever de casa, o lápis da menina se movendo no papel com a mesma precisão cuidadosa que Miguel aplicava às peças de motor. Lá fora, gaivotas circulavam contra o céu escurecendo, seus gritos ecoando pela baía. Lá dentro, o galpão prendia a respiração, metal e memória e a possibilidade de segredos há muito guardados. Helena tocou a bússola em seu bolso, sentindo seu peso familiar contra a palma da mão. O norte ainda existia, mesmo na escuridão. Talvez, ela pensou, observando o rosto atento de Lilian e as mãos firmes de seu Olavo enquanto ele organizava suas ferramentas, talvez eles encontrassem seu rumo ainda. O vento aumentou, assobiando pelas frestas do galpão, mas o som não parecia mais uma ameaça. Em vez disso, carregava uma nota diferente. Antecipação, possibilidade, o sussurro de uma maré virando. Helena endireitou os ombros e começou a limpar a bancada, abrindo espaço para o que quer que a noite pudesse revelar. Eles esperaram até o céu se tingir de noite e a última buzina da balsa soar sobre a água. As outras gaivotas haviam se aquietado, procurando abrigo para ir à noite, e as luzes da cidade do outro lado da baía começaram a piscar como estrelas terrenas. Seu Olavo retornou com sua escada extensível e um sorriso cuidadoso, as ferramentas em sua bolsa de lona tilintando suavemente enquanto as colocava no chão. Sem heroísmos, disse ele, entregando a Lilian óculos de segurança que a faziam parecer séria e pequena. Prédios velhos têm segredos, mas alguns são apenas poeira e decepção. Lilian assentiu solenemente, ajustando os óculos grandes demais em seu nariz. Eu terei cuidado, seu Olavo. Helena observou enquanto seu Olavo montava-lhe a escada sob o local que Lilian havia identificado. As pernas de metal se assentaram com um arrastar contra o piso de concreto. Acima, o painel misterioso esperava, suas bordas mal visíveis no feixe da luz de trabalho que haviam posicionado. O galpão parecia diferente àquela hora, mais íntimo, como se essa escuridão tivesse transformado seu vasto espaço em algo próximo e confidencial. Eu subo, disse seu Olavo, testando a estabilidade da escada. Menos peso, mais experiência. Helena assentiu, um braço em volta dos ombros de Lilian. Elas observaram o homem mais velho subir com firmeza, seus movimentos deliberados apesar da artrite que às vezes incomodava seus joelhos. No topo, ele se apoiou com uma mão e examinou o painel com a outra, os dedos traçando suas bordas. Definitivamente adicionado depois, ele gritou para baixo. Vejam como não combina com o padrão original de rebitagem. Ele bateu no metal, produzindo um som oco que ecoou no espaço silencioso. Alguém selou isso aqui direito com a intenção de durar. Ele selecionou uma chave de soquete do cinto de ferramentas em sua cintura, o metal captando a luz de trabalho enquanto ele a encaixava no primeiro parafuso incomum. O trabalho foi lento. Décadas de tinta e corrosão haviam travado os fixadores, mas a paciência de seu Olavo era maior que qualquer resistência. Um por um, os parafusos cederam sob a cortesia lenta de suas mãos cuidadosas. Quase lá, ele murmurou, trabalhando no último fixador. Este está sendo teimoso. Já está. O painel de chapa de metal saiu com um gemido de protesto, revelando uma cavidade estreita atrás. A poeira se espalhou. Um cheiro quente de giz, corda antiga, o fantasma do couro. E o vento se tornou gentil, como se o próprio prédio estivesse exalando um segredo há muito guardado. Seu Olavo direcionou a lanterna para o espaço, sua respiração presa. Tem algo aqui, com certeza. Ele confirmou, a voz tensa de excitação.
Uma caixa, enrolada em algo. Mas não consigo alcançar. Lilian deu um passo à frente, os olhos brilhantes por trás dos óculos de segurança. Eu consigo passar, disse ela. Meus braços são finos. Helena hesitou, a cautela maternal em guerra com a curiosidade. É seguro? Ela perguntou a seu Olavo. Ele iluminou a cavidade, verificando se havia bordas afiadas ou sinais de deterioração. Parece sólido. Sem ferrugem, sem podridão. Uma entrada e saída rápida deve ser segura. Helena assentiu com a permissão, e Lilian subiu a escada com a confiança ágil da juventude. Seu Olavo afirmou quando ela chegou ao topo, uma mão em suas costas enquanto ela se esticava em direção à abertura. O braço de Lilian desapareceu na cavidade, fino e corajoso no feixe da lanterna, seu rosto um estudo de concentração. Eu sinto, disse ela, a voz ecoando levemente no espaço confinado. Está enrolado em pano, meio pesado. Helena prendeu a respiração enquanto os dedos de Lilian se fechavam em torno do objeto escondido e o extraíam cuidadosamente de seu local de descanso de décadas. A descida foi mais lenta, seu Olavo e Lilian passando o achado entre eles com a gravidade de arqueólogos manuseando um artefato. Quando chegaram ao chão, Lilian colocou sua descoberta na bancada com mãos reverentes. Era uma caixa de lata do tamanho de um pão de forma, embrulhada em oleado que um dia fora verde, mas desbotara para a cor de sálvia velha. Um fecho de latão da cor de botões bem gastos prendia o pacote, sua superfície opaca pelos anos, mas ainda intacta. Os três se reuniram ao redor, a respiração se misturando no ar frio. O galpão do seu avô, disse seu Olavo baixinho para Lilian. O segredo do seu avô, talvez. Helena tocou o oleado, os dedos tremendo levemente. O tecido parecia surpreendentemente macio apesar da idade, preservado na cavidade seca acima. Ela o desembrulhou cuidadosamente, revelando uma caixa de lata pintada de azul marinho com letras douradas desbotadas. Base Naval de Santos. Divisão de Registros. A dobradiça reclamou quando Helena a abriu, um suspiro que soou como alívio após um longo confinamento. Lá dentro, o galpão ofereceu sua memória em camadas de papel cuidadosamente preservado. No topo, havia mapas de levantamento da ponta do farol, desenhados com mão firme, as bordas enroladas com a idade, mas as linhas ainda precisas. Helena os espalhou na bancada, as formas familiares da terra peninsular ganhando foco sob a luz de trabalho. Certos prédios estavam circulados, números anotados nas margens, incluindo o galpão 27, o galpão delas, marcado com uma estrela. Abaixo dos mapas, um livro-razão desgastado, encadernado em lona verde desbotada. Helena o abriu com cuidado, a lombada estalando com a idade. Páginas de colunas organizadas, nomes e datas e horas, que remontavam à década de 1940. Sua respiração ficou presa quando encontrou um registro. Navarro Miguel, Reformas Estruturais, Galpão 27, seguido por uma lista de datas e horas que abrangiam anos. A vida profissional de seu pai, documentada em tinta desbotada. Ele esteve aqui por mais tempo do que eu pensava, ela murmurou, traçando o registro com a ponta do dedo. Todos esses anos. Mais fundo na caixa havia uma carta em papel timbrado. Oficial da Marinha, o papel ainda nítido, apesar da idade. Helena leu em voz alta, a voz ficando mais forte a cada parágrafo. Reconhecimento de interesses fracionários indivisos retidos por contratados civis, sob acordos de tempo de guerra. O documento era testemunhado, autenticado e carimbado com um selo oficial, mas aparentemente nunca arquivado além daquela sala, daquela caixa, daquele lugar secreto. Seu Olavo se inclinou para mais perto, ajustando seus óculos de leitura. Continue, ele incentivou. Tem mais coisa aí. Achatado contra o fundo da caixa, havia um pacote de correspondência amarrado com uma fita vermelha desbotada. Helena o desamarrou com cuidado, espalhando as cartas em ordem cronológica.
A história emergiu em fragmentos, avisos enviados, mas nunca respondidos, cheques emitidos, mas nunca sacados, retidos em custódia, aguardando a resolução de reivindicações. A carta mais recente, datada de apenas 5 anos atrás, era endereçada ao espólio de Miguel Navarro. As mãos de Helena tremeram ao abri-la. Meu Deus! Ela sussurrou, o papel tremendo em seu aperto. Ela o passou para seu Olavo, incapaz de continuar. Ele ajustou os óculos novamente e leu em silêncio, sua expressão mudando de curiosidade para choque. Miguel, seu pai e outros, ele finalmente disse, a voz baixa e cuidadosa, receberam pequenas ações quando a base foi desativada. Trocados na época, não valia a pena para a maioria. Mas quando a Autoridade de Desenvolvimento arrendou os terrenos para o Polo de Biotecnologia, ele bateu na página final. Uma prestação de contas cheia de zeros. Isso acumulou, corrigido, juros compostos, e nenhum requerente apareceu. Exceto você. Você é a herdeira, Helena. Lilian se aproximou, tentando ver os números que haviam deixado os adultos sem palavras. Quanto? Ela perguntou. A pergunta direta como só a de uma criança pode ser. Seu Olavo disse um número que fez os joelhos de Helena fraquejarem. Ela se agarrou à borda da bancada, a madeira maciça a ancorando, enquanto a sala parecia inclinar. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. Oh, está certo, confirmou seu Olavo, folheando os documentos que acompanhavam. A parte do seu pai, mais juros, mais multas por falha em notificar os beneficiários adequadamente. Está tudo aqui, tudo legal. Helena sentiu a bússola em seu bolso girar, como se a própria terra se lembrasse dela. A coragem surgiu, não alta, mas limpa. A dignidade voltou a seus ombros. Ela olhou para Lilian, cujos olhos refletiam confusão e uma esperança nascente. Vamos levar isso a alguém honesto, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Deixar os papéis falarem por si. Lilian olhou da mãe para os documentos espalhados pela bancada, entendendo que algo fundamental havia mudado. Isso significa que podemos ficar com o galpão? Ela perguntou. Helena abraçou a filha, sentindo seu calor contra o frio da noite. Significa que... Temos uma chance de lutar, minha filha. Significa que seu avô ainda está cuidando de nós. Lá fora, a baía batia contra a costa, constante como o tempo. Lá dentro, sob o teto alto do galpão 27, a sorte de uma família mudara com a descoberta de uma caixa que esperara pacientemente pelas mãos certas para encontrá-la. Seu Olavo começou a organizar cuidadosamente os documentos, seus movimentos precisos e reverentes. Amanhã, ao primeiro sinal de luz, disse ele, encontraremos um advogado que se lembre de como é a justiça. Helena assentiu, a mão na bússola, em seu bolso. Pela primeira vez em anos, seu peso parecia possibilidade em vez de fardo. O norte ainda existia. E agora, incrivelmente, eles tinham um mapa para seguir. A notícia viajou como a maré por Santos. Primeiro uma ondulação, depois uma corrente. Finalmente, uma onda impossível de ignorar. Quando Helena e Lilian subiram os degraus de pedra da prefeitura, vans de televisão aguardavam ao longo da rua, o ronco baixo e impaciente de seus motores a diesel no ar da manhã. Repórteres seguravam copos de café contra o frio, seus olhos acompanhando mãe e filha enquanto se aproximavam da entrada. Senhora Navarro, é verdade sobre o acordo? Lilian, como é se sentir subitamente rica? Helena, você vai processar a Autoridade de Desenvolvimento por danos? Helena manteve a cabeça erguida, um braço em volta dos ombros de Lilian, guiando-a através da enxurrada de perguntas. Elas se prepararam para este momento por 3 semanas, desde que a doutora Lynn concordou em pegar o caso pro bono. A advogada da Associação de Defesa dos Inquilinos havia revisado cada documento da caixa de lata, seus olhos se arregalando a cada página. Isso não é apenas uma reivindicação, ela dissera a Helena durante a primeira reunião em seu modesto escritório acima de um restaurante tailandês.
Isso é um acerto de contas. Dentro da Câmara Municipal, o ar cheirava a verniz, papel e perfume nervoso. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando a todos a mesma palidez pouco lisonjeira. Os bancos de madeira já estavam se enchendo de espectadores. Vizinhos da Ponta do Farol, funcionários curiosos da cidade, jornalistas com blocos de notas e gravadores. Vitória Matos sentou-se na segunda fileira, seu sorriso fino e profissional, o telefone virado para baixo em seu colo. Ricardo Lins sussurrava urgentemente para um advogado com abotoaduras em forma de âncoras. Doutora Lin as encontrou na porta, o cabelo preso em um coque prático, a voz suave, mas incisiva, enquanto as informava sobre os desenvolvimentos de última hora. Eles tentaram acelerar a audiência sobre a violação das normas, disse ela, guiando-as para seus assentos na mesa da frente. Tática de pressão clássica. Mas nós temos a palavra primeiro. Helena assentiu, colocando a caixa de lata cuidadosamente sobre a mesa. Seu peso parecia significativo, como se contivesse não apenas papéis, mas anos de justiça negligenciada. Lilian sentou-se ao seu lado, solene na camisa social que encontraram no brechó no dia anterior. Seus tênis recém-lavados, mas ainda com leves marcas de giz. A Câmara silenciou quando os vereadores entraram, tomando seus lugares atrás da tribuna curva, com sua madeira polida e microfones. A prefeita, uma mulher com cabelos grisalhos e reputação de ser justa, abriu a sessão com 3 batidas secas de seu martelo. Estamos aqui hoje para uma audiência especial sobre reivindicações de propriedade na Ponta do Farol, especificamente em relação ao Galpão 27, anunciou ela, sua voz clara por toda a sala. Começaremos com a apresentação da peticionária. Doutora Lin se levantou, ajeitou o blazer e se aproximou do púlpito. Sobre a mesa, a caixa de lata e seu conteúdo desgastado pareciam pequenos contra o cenário institucional. Mas quando ela começou a falar, aqueles papéis encheram a sala com seu peso. Senhores vereadores, estimados representantes da cidade, começou ela. Este caso é sobre mais do que propriedade. É sobre promessas feitas e esquecidas, sobre famílias que construíram esta comunidade com suas mãos e corações, sobre justiça tardia, mas não negada. Ela os guiou através dos acordos de tempo de guerra, dos registros do livro Razão, da conta de custódia que ninguém havia reivindicado. Enquanto falava, imagens apareceram na tela de projeção. A assinatura de Miguel, em ordens de serviço, o galpão em seus dias de marinha, Helena e Lilian em frente às suas portas. A história se desenrolou não como caridade, mas como direito. Claro, documentado, inegável. Números floresceram na tela, não ostensivos, mas inevitáveis. O valor original da ação. Os juros compostos ao longo de décadas, as multas por falha em notificar os herdeiros. O valor final apareceu. 234 milhões. Um silêncio percorreu as fileiras como o vento na grama alta. O procurador-geral do município pigarreou. Um repórter deixou cair uma caneta, o pequeno som desproporcionalmente alto no silêncio. A lei é clara, concluiu Dra. Lin, sua voz firme e intransigente. Minha cliente não pede vingança, apenas reconhecimento. E o direito de manter o lugar onde as mãos de seu pai ganharam a vida. Em algum lugar lá fora, uma gaivota grasnou no momento certo. Lilian apertou a mão de Helena com tanta força que quase doeu. Na segunda fileira, a expressão de Vitória congelara em algo entre a descrença e o cálculo. A prefeita se virou para o representante legal da cidade. Dr. Barros, sua resposta? O homem se levantou lentamente, o rosto sério. Senhora prefeita, membros do conselho, após revisar a documentação fornecida pela advogada da senhora Navarro, o departamento jurídico da cidade não encontra motivos para contestar a reivindicação. Os registros são autênticos. Os cálculos são precisos. A obrigação é clara. Um murmúrio percorreu a Câmara. Surpresa, vindicação, preocupação. A prefeita pediu ordem com outra batida de seu martelo. Senhora Matos, como representante dos parceiros de desenvolvimento da Ponta do Farol,
Deseja se dirigir ao conselho? Vitória se levantou, as maçãs do rosto coradas. Isso é um absurdo, disse ela, a voz carregando um tremor sob seu verniz profissional. Uma reivindicação que surge do nada, baseada em documentos que ninguém vê há décadas? O momento é, no mínimo, suspeito, na pior das hipóteses, fraudulento. Ela caminhou até o púlpito, cada clique de seus saltos agudo contra o chão. Nosso consórcio investiu milhões na revitalização da Ponta do Farol. Criamos empregos, melhoramos a infraestrutura, aumentamos o valor dos imóveis em toda a região. Permitir este ganho inesperado com base em um detalhe técnico estabeleceria um precedente perigoso. Enquanto falava, Helena notou algo mudar na expressão de Vitória. Um lampejo de reconhecimento ao olhar para baixo e ver a poeira de giz nos tênis de Lilian. As mesmas marcas que ela havia descartado semanas antes como evidência de sua inadequação. Vitória vacilou no meio da frase, a ponta afiada de seu argumento subitamente embotada. Ricardo parecia muito pequeno sem sua prancheta, o rosto pálido enquanto observava seus planos cuidadosamente construídos desmoronarem em tempo real. Quando Vitória terminou, a câmara prendeu a respiração. A prefeita olhou para Helena. Senhor Navarro, gostaria de responder. Helena levantou-se lentamente, a bússola um peso familiar em seu bolso. Ela preparara um discurso, o praticara com Lilian e Dra. Lynn, mas o que saiu foi mais simples, mais verdadeiro. Eu não vim em busca de milhões, disse ela, a voz firme apesar do coração acelerado. Vim em busca de uma maneira de manter o galpão do meu pai, de honrar seu trabalho, de dar à minha filha um lugar onde ela pudesse desenhar suas estrelas e aprender a construir coisas com as mãos. Ela olhou ao redor da câmara, observando os rostos. Alguns simpáticos, outros calculistas, outros simplesmente curiosos. Isso não é sobre dinheiro. É sobre ser vista. Sobre não ser deixada de lado porque não nos encaixamos na visão de progresso de outra pessoa. Seus olhos encontraram os de Vitória. Não havia triunfo no olhar de Helena, nem regozijo, apenas uma certeza tranquila. Todos nós precisamos de estabilidade, disse ela, firme e calorosa. Até as crianças que desenham estrelas no concreto. A sala expirou. Por um longo instante, a própria Bahia pareceu parar para ouvir. A prefeita assentiu, um pequeno sorriso surgindo no canto de sua boca. Obrigada, senhora. Navarro. O conselho entrará em recesso brevemente para deliberar. Os 15 minutos de deliberação pareceram horas. Helena sentou-se ao lado de Lilian, ciente das câmeras, dos sussurros, do peso da atenção. Seu Olavo encontrara um lugar perto do fundo. Sua presença um apoio silencioso. Dra. Lynn revisava notas, rosto composto, mas os dedos traindo o nervosismo enquanto batiam em sua caneta. Quando o conselho retornou, a decisão veio rápida, unânime. A reivindicação era válida. O acordo seria processado. Uma audiência separada abordaria os detalhes das violações das normas do galpão, com um programa de subsídios da cidade para auxiliar nas reparações necessárias. Vitória se aproximou enquanto a multidão começava a se dispersar, sua máscara profissional de volta ao lugar, mas de alguma forma mais suave nas bordas. Parabéns, disse ela, a palavra claramente lhe custando. Você nos surpreendeu a todos. Helena assentiu, nem exultante nem apologética. Às vezes, o que parece pequeno contém multidões, respondeu pensando na caixa de lata, na bússola, na determinação de sua filha. Lá fora, o dia esquentara, a Bahia brilhando sob o sol da primavera. Repórteres gritavam perguntas, câmeras acompanhavam seus movimentos, mas Helena sentia uma calma estranha. O caminho à frente não era simples. Dinheiro trazia suas próprias complicações, suas próprias responsabilidades, mas, pela primeira vez em anos, o peso em seus ombros parecia possibilidade em vez de fardo. Lilian colocou a mão na de Helena enquanto desciam os degraus. Mãe, sussurrou ela, nós ganhamos?
Helena sorriu, apertando os dedos da filha. Nós fomos vistos, respondeu. Isso é um tipo de vitória por si só. Acima deles, gaivotas circulavam contra o céu azul, seus gritos ecoando sobre a água. Atrás deles, as portas da prefeitura se fecharam em um capítulo. À frente deles, a estrada levava de volta ao galpão 27, onde estrelas de giz esperavam no concreto e a bússola finalmente apontava para o norte. O galpão cheirava diferente depois. O mesmo óleo de máquina e sal, mas agora entremeado com serragem de novas vigas e o cheiro de café compartilhado por visitantes que vinham ver o que os jornais chamavam de o milagre da ponta do farol. Helena usara uma pequena parte do acordo para consertar os vazamentos, substituir a lona por clarabóias adequadas e reforçar as vigas estruturais que preocupavam seu Olavo há anos. O resto foi para fundos fiduciários, bolsas de estudo e o milagre silencioso das contas pagas. A primavera deu lugar ao verão, e as portas do galpão ficavam abertas para receber a brisa da Bahia que antes fora uma inimiga, mas agora parecia uma velha amiga vindo visitar. Helena se movia pelo espaço com uma nova leveza em seu passo, não mais curvada contra o próximo desastre. As luzes de trabalho foram substituídas por LEDs eficientes que iluminavam cada canto, embora Helena às vezes sentisse falta das poças de luz quente e das sombras acolhedoras do sistema antigo. Mãe, onde devemos colocar o torno? Lilian chamou do outro lado do galpão, onde ela e 2 adolescentes do bairro desempacotavam uma máquina de tornear madeira recondicionada. A placa acima deles, recém-pintada, mas no mesmo estilo da original de Miguel, dizia Oficina da Ponta. Pergunte ao seu Olavo, respondeu Helena, sorrindo, enquanto selecionava inscrições de jovens locais que queriam participar do programa de verão. É ele quem vai ensinar vocês a usar. A oficina fora ideia de Helena, nascida nos dias tranquilos após o acordo, quando repórteres ligavam a toda hora e consultores financeiros apareciam com pastas brilhantes e sorrisos cuidadosos. Quero abrir as portas, ela dissera a Lilian durante o café da manhã. Fazer deste um lugar onde as crianças possam aprender a trabalhar com as mãos, onde possam ver como as coisas se encaixam. Agora o espaço zumbia com propósito. Adolescentes aprendiam a aplainar cedro, costurar velas, reconstruir cubos de bicicleta e escrever currículos em uma mesa limpa ao lado de um limoeiro em vaso que a esposa de seu Olavo insistira que traria boa sorte. 3 dias por semana, aulas para adultos preenchiam as horas noturnas. Habilidades práticas para vidas práticas, ensinadas por pessoas que entendiam o valor de ambas. O dinheiro mudara as coisas, claro. Helena não vaporizava mais leite na cafeteria, embora ainda passasse por lá para tomar um café e ver seus ex-colegas de trabalho. Lilian tinha tênis novos sem furos, um fundo para a faculdade que a sustentaria em qualquer universidade que escolhesse. E os mesmos dedos empoeirados de giz que sempre foram sua marca registrada. Elas se mudaram do apartamento apertado para uma casa modesta a 4 quarteirões de distância, perto o suficiente para ir a pé para o galpão, mas com espaço suficiente para Lilian ter seu próprio quarto com uma clarabóia posicionada para capturar o cinturão de Orion em noites claras. Mas algumas coisas permaneceram as mesmas. Helena ainda carregava a bússola de Miguel, seu rosto rachado, um lembrete de jornadas feitas e daquelas ainda por vir. Ela ainda abordava cada dia com a cautela prática de alguém que aprendera cedo que a segurança podia ser temporária. E ela ainda acreditava, feroz e completamente, na dignidade do trabalho bem feito. A luz da tarde entrava pelas novas clarabóias, capturando partículas de poeira que dançavam no ar. Helena fez uma pausa em sua seleção para observar Lilian demonstrar a pegada correta em uma chave de fenda para uma menina de não mais de 10 anos. Seu pequeno rosto sério de concentração. A cena fez algo apertar no peito de Helena. Orgulho e memória e a dor peculiar de ver seu filho se tornar um professor de coisas que você um dia lhe ensinou. Uma batida na porta aberta chamou sua atenção.
Vitória Matos estava na entrada, sem sua comitiva usual, vestida com calças e uma blusa em vez de seus terninhos de poder característicos. Ela hesitou, claramente incerta de sua recepção. Posso entrar? Ela perguntou, a formalidade em desacordo com a agitação casual da oficina. Helena assentiu, deixando de lado seus papéis. Vitória entrou, seus olhos percorrendo o espaço transformado. As bancadas organizadas, os cartazes de segurança, os adolescentes debruçados sobre projetos com atenção focada. Isso não é o que eu esperava, admitiu Vitória, parando ao lado da mesa de Helena. Quando soube do acordo, pensei que você venderia. Se mudaria para um lugar mais fácil. Helena sorriu levemente. Os lugares não são difíceis, disse ela. Difícil é perdê-los. O olhar de Vitória pousou em Lilian e sua jovem aluna. Eu estava errada, disse ela após um momento, as palavras caras e difíceis. Eu não vi você. Eu vi o galpão, o potencial de desenvolvimento, os valores de mercado. Mas eu não vi você. A admissão pairou entre elas, mais pesada por sua simplicidade. Helena assentiu. Somos difíceis de ver quando estamos carregando tudo, respondeu ela. Ela não ofereceu absolvição, mas estendeu a mão. Elas apertaram as mãos, ainda não amigas, mas humanas. Seu programa, disse Vitória, gesticulando para o chão movimentado da oficina. Você consideraria uma expansão? Existem outros espaços na ponta, outras comunidades que poderiam se beneficiar. Helena considerou a oferta, ouvindo o ramo de oliveira sob a proposta de negócio. Poderíamos conversar sobre isso, ela permitiu. Tomando um café, talvez. Na próxima semana. Vitória assentiu, algo como alívio cruzando seu rosto. Eu gostaria disso. Depois que ela saiu, seu Olavo apareceu ao lado de Helena, limpando a serragem das mãos. Visita interessante, observou ele, o tom neutro, mas os olhos curiosos. Helena deu de ombros. O mundo é grande o suficiente para segundas chances, disse ela, ecoando algo que Miguel lhe dissera há muito tempo. Até para pessoas com sapatos caros. À medida que a noite se aproximava, a oficina começou a esvaziar, adolescentes indo para casa com projetos debaixo dos braços, alunos adultos guardando ferramentas e verificando as listas de inscrição para a próxima aula. Helena e Lilian se moveram em sua rotina de fechamento, uma dança de responsabilidade compartilhada que haviam aperfeiçoado ao longo de semanas de prática. Vamos até a passarela antes de trancar? Sugeriu Lilian, já se dirigindo para a escada que levava à estreita passarela perto do teto. Tornara-se a tradição delas, essa subida no final do dia para ver a baía do ponto mais alto do galpão. Os degraus de metal pareciam frios sob as palmas de Helena, enquanto ela seguia a filha para cima. No topo, o ar cheirava a metal quente e oceano, com nuances do trabalho do dia. Aparas de madeira, óleo de máquina, o café que esfriara na caneca de Helena, enquanto ela ajudava um adolescente a preencher seu primeiro pedido de emprego. Elas ficaram lado a lado, olhando pelas janelas altas para as luzes da cidade que começavam a piscar do outro lado da água. A baía se estendia diante delas, vasta e constante, as mesmas águas que haviam trazido Miguel para esta costa décadas atrás. Mãe, disse Lilian, a voz pequena no grande espaço. Foi sorte? Encontrar a caixa quando encontramos? Helena enfiou a mão no bolso e tocou a bússola rachada, depois a colocou na palma da mão de Lilian. O peso familiar passou entre elas como uma herança. Seu avô guardava registros, respondeu ela. Ele acreditava em papel e prova. Nós ouvimos. Nós continuamos. Ela sorriu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha de Lilian. A sorte visita os teimosos. Lilian virou a bússola nas mãos, observando a agulha se estabilizar. O que devemos dizer às pessoas quando perguntam sobre o tesouro? Ela perguntou, referindo-se aos repórteres que ainda ligavam ocasionalmente, aos vizinhos que sussurravam sobre milhões, aos estranhos atraídos por histórias de fortuna da noite para o dia.
Helena encostou o ombro no da filha, sentindo seu calor sólido. Diga a eles que encontramos nossa direção, disse ela simplesmente. Abaixo delas, a oficina se acomodava na quietude da noite. Mirayat. Seu Olavo apagou a última luz de trabalho, deixando apenas o brilho suave das lâmpadas de segurança. Alguém deixara uma casa de passarinho inacabada em uma bancada, seu telhado esperando pelas mãos de amanhã. Uma chaleira apitou na pequena área de cozinha que haviam adicionado, e um dos alunos adultos que ficara até tarde para terminar um projeto estava afinando um violão, as notas flutuando como pássaros dentro das nervuras do prédio. Helena fechou os olhos e deixou a gratidão fazer seu trabalho silencioso. O acordo mudara suas circunstâncias, mas a verdadeira riqueza estava em outro lugar. Na confiança crescente de Lillian, na comunidade que se reunira ao redor delas, no conhecimento de que o legado de Miguel vivia em mãos que construíam, consertavam e ensinavam. O dinheiro ajuda, disse ela a Lillian, abrindo os olhos para o céu escurecendo. Mas o amor e a dignidade são tesouros que ninguém pode roubar. A bússola repousava entre elas, seu rosto rachado captando a última luz. A agulha apontava para o norte, firme e segura. Helena colocou a mão sobre a de Lillian, ambas segurando o pequeno instrumento que as guiara por dias mais sombrios. O vovô estaria orgulhoso, sussurrou Lillian. Ele está, respondeu Helena, certa disso, se de mais nada. Ele está. Elas ficaram até as estrelas aparecerem, nomeando constelações com vozes que ecoavam no espaço alto. Então desceram a escada, trancaram as portas do galpão, com a mesma chave que Miguel usara, e caminharam para casa por ruas onde os vizinhos as cumprimentavam, e o ar da noite cheirava a jasmim e possibilidade. Atrás delas, o galpão 27 se erguia sólido contra a noite, suas janelas escuras. Mas seu propósito brilhante, um abrigo para sonhos construído com mãos que se lembravam de como criar e corações que se recusavam a esquecer o caminho para o norte.